Quando é que eu sei que uma ligação é polar ou apolar? Preste bem atenção. Quando é que eu sei que uma ligação é polar ou apolar? Se eu tenho um elemento A ligado a um elemento B, tá? Se eles tiverem eletronegatividade diferente, a ligação é polar. Se eles tiverem a mesma eletronegatividade, a ligação é apolar. Aí você diz, espera aí, professor Luiz Carlos, se eu tiver um átomo X e um átomo Y, se X e Y tiver a mesma eletronegatividade, a ligação entre eles vai ser apolar. Mas se X e Y tiver eletronegatividade diferente, valores diferentes, aí a ligação será polar. É verdade? É. Aí você diz, então, para eu saber se uma ligação é polar ou apolar, eu teria, na verdade, que saber a eletronegatividade dos elementos. No duro é. Para você saber se uma ligação é polar ou apolar, você vai ter que saber você vai ter que conhecer, os valores das eletronegatividades dos átomos, ok? Mas vocês sabem, já viram na tabela, que existe lá aquela tabela da valor da eletronegatividade que mostra para vocês bem que a maioria dos átomos aí, eles têm eletronegatividade diferente. Por isso que a maioria das ligações são covalentes polares. Lógico, eu vou dar uma olhada aqui na tela bem rapidinha. Por exemplo, na tela, se eu tenho Cl, que é da família 7A, vai ter 7 elétrons, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho um Cl ligado a outro Cl, Cl é da família 7A, todos os dois querem ganhar 1 para ficar com 8 e ficar estável, então ele faz uma ligação. Essa ligação vai ser polar, apolar? Lógico que é apolar, porque é o mesmo elemento. Se é o mesmo elemento, sempre eu vou ter uma ligação apolar, tá certo? Covalente apolar, porque se é o mesmo elemento, ele tem a mesma eletronegatividade. Então, todas as ligações que tem entre dois átomos iguais vão ser ligações covalentes apolares, porque tem a mesma eletronegatividade, ok? Agora, se você lembra lá que você viu isso em sala de aula, estudou isso direitinho, vocês viram lá que existe uma tabela periódica, tá? E que lá existe uma setinha mostrando para onde cresce a eletronegatividade. De todos os elementos, o mais eletronegativo é o flúor, né? Então, se vem flúor ligado ao hidrogênio, eu já sei que essa ligação aqui vai ser o quê? Polar, porque se ele é o maior, ele é diferente do hidrogênio. E para a ligação ser polar, é necessário que os elementos tenham eletronegatividade diferente. Como o flúor é o que tem maior eletronegatividade, significa que nenhum é igual a ele. Então, se é diferente, todas as ligações que tiver com flúor vão ser ligações polares. Então, vai para cá, para cá, para cá, no duro, para saber se uma ligação covalente é polar ou apolar, eu tenho que ver se os elementos têm eletronegatividades iguais. Se tiver eletronegatividades iguais, serão ligações covalentes apolares. Se tiverem eletronegatividade diferente, serão ligações covalentes polares. Como a maioria dos elementos tem eletronegatividade diferente, né, que aparece aí no vestibular, então sempre que eu tiver H ligado ao Cl, H ligado ao O, H ligado ao I, qualquer um, C ligado ao O, como eu sei que eles têm eletronegatividade diferente, a maioria são diferentes, como eu disse, eu já sei que ali vão ser ligações covalentes polares, ok? Então a gente vai falando ao longo da aula, vai falando mais isso para vocês, beleza? Vamos voltar então para nossa telinha. Todos os haletos apresentam ligações covalentes polares? Certo, todos. Por quê? Porque um é H com F. Os elementos são diferentes, têm eletronegatividade diferente, então a ligação é polar. O outro foi HCl. São elementos diferentes, têm eletronegatividade diferente, então covalente polar. O HBr são elementos que têm eletronegatividade diferente, então covalentes polares. Quarto, a ordem no ponto de ebulição é HI maior que HBr maior que HCl. É devido à diferença de massa molar de cada composto. Então, vestibulando, para cá, para cá, para cá, nós vimos que toda molécula AX é uma molécula polar. HCl, molécula polar. CO, monóxido de carbono, molécula polar, tá? HF, molécula polar, tá? Então, toda molécula do tipo AX, ela é polar. Agora, se elas são polares, qual é o nome da força que nós vimos que vai ligar uma molécula polar a outra molécula polar? Aí nós vimos que são dipolo permanente. Lembra? Eu coloquei lá para vocês que as moléculas, ó para cá, olha aí na telinha, quando eu tenho uma molécula polar
com outra molécula polar, tá? Então, o que liga uma molécula polar a outra molécula polar, o nome dessa ligação que liga uma a outra é dipolo permanente. Dipolo permanente, tá? Se eu tenho HCl, é uma molécula do tipo AX? AX, HCl. Ligada a outra HCl, não é do tipo AX? Então, todas as duas são polares. Se todas as duas são polares, o nome dessa ligação entre duas moléculas polares é dipolo permanente. Então, eu vou marcar dipolo permanente, ok? Então, voltando lá, ó, ele diz, a ordem do ponto de ebulição é devido à diferença de massa molecular de cada composto? Que todas elas são polares, porque são AX. Então, a que tem maior massa vai ter maior ponto de ebulição, tá certo? A que tem maior massa vai ter maior ponto de ebulição. Então, essa aqui está correta. Ó, vamos voltar lá para a questão. Voltando aí para a questão, vocês vão observar que o HCl, ó, é menos 85, o HBr é menos 67, o HI é menos 3. Por que esse ponto de ebulição aqui é o maior? Porque, ó, quanto é a massa do iodo? 126,9, 127. Como a massa do iodo é maior, tá certo? Ele vai ter ponto de ebulição maior. O HBr, ó, como é 79, é menor que o iodo, tem um ponto menor. O HCl, como é 35 só, menor que 127, é apenas 35, é que tem a menor massa, tem o menor ponto de ebulição, menos 85. Aí você diz, professor, mas o HF, o flúor, tá? Ele tem uma massa menor, porque ele está aí com mais 20, é o maior de todos, que o flúor não é maior que o iodo é que tem maior massa, porque o HF, lembre-se que é hidrogênio. Quando eu tenho o hidrogênio, tá, ligado ao flúor, ligado ao nitrogênio ou oxigênio, que nesse caso é o HF, é uma exceção, são as ligações mais fortes, tá? E a gente chama aí, quando eu tenho o hidrogênio aí, ó, o hidrogênio ligado a um desses três elementos, aí eu tenho o que a gente chama de ponto de hidrogênio, são as ligações mais fortes, por isso que ela tem aí o maior ponto de ebulição, tá? Tem o maior ponto de ebulição, é ela daí. Então, olha aí o que acontece, vestibulando. Porque o HF é o que tem o maior ponto de ebulição, se perguntar no vestibular. Aí você vai dizer, porque eu tenho aí o hidrogênio ligado ao flúor. Quando o hidrogênio está ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, ele forma o que a gente chama de pontes ou ligações de hidrogênio, que são as ligações mais difíceis de ser quebrada, separar uma molécula da outra. Por isso que ele é o que tem o maior ponto de ebulição, ok? Beleza? Aí ele diz aqui, ó, na quinta, o HF apresenta maior ponto de ebulição, certo? Pois este tem na sua estrutura o haleto de menor tamanho, que torna a interação entre as moléculas mais forte. Não tem nada a ver com menor tamanho. O HF tem o maior ponto de ebulição, porque o que liga uma molécula de HF a uma outra molécula de HF é uma ligação mais forte chamada ponte de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então essa quinta está errada. Para cá, vestibulando. Eu vou passar aí um vídeo para você, tá? E nós vamos aquecer essas moléculas HI, HF, HCl, e você vai ver que a HF, por ser hidrogênio ligado ao flúor, formando uma ponte de hidrogênio, ou a molécula de água, quando eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio, eles são as ligações mais fortes. Os outros vai depender aí, como eu disse, da massa de cada um. Acompanhe o videozinho aí, por favor. Olha, nós temos aí flúor ligado ao flúor, F com F, nós temos aí uma molécula polar, porque é o mesmo elemento, a ligação é apolar, a molécula vai ser apolar. Ele subiu a uma temperatura menor. Agora eu já tenho HCl, é uma molécula AX. Uma molécula AX ela é polar, então aí já é uma molécula polar. Observe que ela vai passar para o estado gasoso, mas já vai ser uma temperatura maior do que o flúor. Daqui a pouco eu volto. E aí, ó, eu tenho HF. Tá? Demora mais, por quê? Porque aí já são pontes de hidrogênio, é o hidrogênio ligado ao flúor, aí demorou mais aí para subir, ó, 19 graus aí, ó, tá? Então veja bem a diferença, ó. O HF foi o que teve a maior temperatura de ebulição, por quê? Ponte de hidrogênio, tá certo? Vamos ver outro exemplo aí, ó.
HCl com HCl, ligação polar, átomos diferentes, tem eletronegatividade diferente, forma a molécula polar. Então, aqueceu aí em 84, ó, o HCl aproximadamente, dependendo da pressão aí, ele já passa para o estado gasoso. Quem é que eu tenho aí agora? Ó? É o HBr. E agora eu tenho o HI, exatamente o que estava lá na questão do vestibular. Ó. Também AX, ó, toda AX é molécula polar, então ligação polar, é dipolo permanente. E aí, por que todas as três eram polares e mudou o ponto de ebulição? Porque vai pela molécula menor. Veja que o HI é 128, ó, ele tem uma massa maior, então o ponto de ebulição dele foi maior. Então a massa influencia também, ok? Viram aí no videozinho, beleza? Então, vestibulando, lembre-se disso daí, que quando eu tenho aí o HF, é ponte de hidrogênio, então ele vai ser o maior. Os outros três, HI, HBr, HCl, todas são AX, são moléculas polares, então são ligações polares. Por que o HI foi o que teve o maior ponto de ebulição? Porque ele é o que tem a maior massa, 126. Então, quando todos são do mesmo tipo, a massa é que vai interferir nisso daí, ok? Vamos agora passar à frente aqui para outra questãozinha.